Quero compartilhar um pensamento com vocês. Nós já conversamos sobre isso aqui em algumas oportunidades, mas hoje eu quero trazer de um outro ponto de vista, né? Trazer de um outro aspecto. Eu e você somos salvos pela graça de Deus. Qualquer coisa que falar para você que seja contrário a isso, não empreste seus ouvidos, é mentira. Eu e você somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a verdade da nossa vida, esse é o Evangelho, foi isso que Jesus veio fazer aqui nesse mundo. Salvos pela graça. E existe algo no mundo, há muito tempo, chamado legalismo. E o legalismo nada mais é do que práticas de regras, práticas de leis que buscam levar uma pessoa a se justificar diante de Deus. O legalismo é a prática, a conduta de um monte de regras, de leis que me fazem ser auto-justificado diante de Deus. Ou seja, eu jejuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes na semana. E isso me dá o direito, então, de chegar diante de Deus e, Deus, eu ordeno que você faça isso porque eu jejuei. Ou eu vou fazer um pacto. Eu vou 7 sábados no Aba Jovem, não vou faltar em nenhum grupo familiar, vou participar de todos os cultos e eu sei que a bênção vai me acompanhar. Mentira, legalismo. Eu vou vir no grupo de oração do Aba Jovem, no Gravetos, porque daí é na quarta-feira, é no meio de semana, 10h30 da noite, aí sim Deus vai ouvir a minha oração. Mentira, legalismo. Tudo isso é falácia, nada disso tem valor algum, isso não move Deus, isso não mexe com Deus, isso não é verdade. Cristo nos libertou para vivermos pela graça e não pelos méritos humanos. Se fosse pelos méritos humanos, ele não precisava ter enviado Jesus. Olha o que Gálatas 5:1 nos ensina. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Existe uma palavra chamada peias. Quantos já ouviram essa palavra? Peias. Alguns já conhecem. É quase que meias, só que no lugar do M é um P. Peias. Tem uma imagem, a gente preparou uma imagem para ilustrar para você o que seria peias. Acho que agora todo mundo já consegue entender. O que são peias? Peias são cordas, amarras. Dá para usar normalmente usa-se muito em animais. A gente trouxe o exemplo de um cavalo. Mas são amarras que colocam no animal e essas amarras limitam o animal. Essas amarras não permitem que o animal se mova da forma que ele quer, da forma que ele deseja. Por exemplo, nessa imagem, no cavalo, essas amarras não permitem, por exemplo, que o cavalo saia pulando. Sabe quando a pessoa está em cima do cavalo cavalgando em alta velocidade? Essas amarras limitam isso no animal. As peias são literalmente, então, amarras, correntes. E elas são usadas para restringir o movimento. Quais são os motivos que uma pessoa usa essas amarras de um cavalo? Por exemplo, para evitar fugas. Quando o cavalo está solto em campo aberto, as peias impedem que ele corra para longe. Essas peias servem também para mantê-lo no mesmo local. As peias permitem que o cavalo se mova um pouco, mas restringem movimentos maiores, como galopes ou saltos. Ele se move, mas ele é limitado. E no sentido figurado, então, as peias, ela é usada para simbolizar algo que aprisiona, algo que restringe, algo que impede a liberdade.
Por isso o tema da mensagem de hoje é: a graça é superior ao legalismo. E o texto que nós lemos de Gálatas 5:1 fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, existiam peias em nossa vida, existiam amarras em nossas vidas que nos impediam de nos mover. Essas amarras faziam com que eu e você ficássemos presos em um lugar. Eu e você até queríamos chegar em determinado lugar mais rápido, com mais velocidade, mas não existia essa possibilidade, porque existiam peias, amarras sobre a nossa vida. Por exemplo, Cristo nos libertou das peias do pecado, das amarras do pecado. Olha o que diz Romanos 6,6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Ou seja, as amarras do pecado, as peias do pecado foram destruídas em nossa vida pela graça. Outro exemplo, Cristo nos libertou das peias de Satanás. Olha o que diz em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essas pessoas eram aqui agora, aceitaram Jesus. Existiam peias, amarras de Satanás sobre a vida delas. O príncipe deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a verdade, a luz do Evangelho. A Bíblia nos ensina isso. Mas hoje, as peias, as amarras que estavam na vida dessas pessoas aqui foram destruídas. E elas foram resgatadas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho da Luz. Outro exemplo, Cristo também nos libertou das peias da lei. Olha o que diz em Romanos 7,6. Agora, porém, estamos livres da lei. Estamos livres das regras, das obrigações, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. A palavra sujeitos ali nesse texto significa manter amarrado, não deixar ir, reter. Ou seja, eu e você morremos para aquilo que nos deixava amarrado, aquilo que nos aprisionava, as peias que nos amarravam. Eu e você agora fomos livres. Isso já não nos prende mais mediante Cristo Jesus. Ou seja, legalismo não tem nada a ver com graça. Graça é muito, mas assim, muito superior ao legalismo. Por isso, não empreste os seus ouvidos para essas falácias. A liberdade em Cristo não é sobre obedecer à letra, mas viver a graça de Deus. Deus nunca chamou você para você ser um cumpridor de regras. Deus convidou você, Deus chamou você para viver a vida do Espírito. Deus não resgatou você, Deus não pagou a dívida que eu e você tínhamos para que eu e você vivêssemos uma vida de regras, de leis, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Ou seja, graça é muito superior ao legalismo. Mas o que é o legalismo? Legalismo é uma peia, legalismo é uma amarra. Legalismo é um sistema de regras, um sistema de pensamentos. E esses pensamentos, essas regras têm alguns objetivos. Elas trabalham de algumas maneiras, com um objetivo principal, que é de nos amarrar. As peias, elas atuam como laços espirituais e emocionais. Por exemplo, essas amarras, o legalismo, ele nos prende à liberdade. Aqueles que vivem no legalismo estão presos. O legalismo prende a liberdade. Como que ele prende a liberdade? A pessoa, ela tem a sensação de que para Deus ouvir a oração dela, ela precisa ser perfeita.
Eu preciso deixar de cometer tais práticas, aí sim eu vou para a igreja. Isso é legalismo. Quando eu melhorar esse hábito, aí sim eu vou servir num grupo de serviço. Quando eu deixar de praticar tal coisa, aí sim eu vou fazer isso na igreja. Legalismo. O legalismo também coloca a nossa confiança nas obras, na força humana. Cristo Jesus não foi suficiente para justificar o ser humano. Preciso eu fazer alguma coisa para me justificar. Preciso eu dobrar meu joelho e orar 2 horas seguidas para que Deus ouça a minha oração e Ele possa me responder. Eu preciso jejuar todos os dias para que as bênçãos do Senhor cheguem até a minha vida. Legalismo. Legalismo gera culpa e medo. Meu Deus, o pastor disse que Jesus está voltando. Eu preciso me arrepender hoje, senão eu vou para o inferno. Mentira, legalismo. Uma vez salvo, sempre salvo, meu irmão. Não se perde a salvação assim não. Ou Jesus é muito fraco, a ponto de o teu pecado anular toda a obra que Ele fez na cruz do Calvário. O legalismo julga e compara com os outros. Nossa, mas ele? Como que ele está fazendo isso na igreja e eu não? Eu estou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu oro, eu jejum. Como que ele está fazendo isso? Como que Deus abençoou a vida dele? Meu Deus, eu jejum 3 vezes na semana, eu oro 5 horas por dia, eu faço caridade, eu dou cesta básica, como que Deus abençoa essa pessoa e não eu? Eu preciso fazer mais alguma coisa. E aí começa a vir um monte de coisa, irmão. É dar o dízimo para que Deus abençoe, é dar oferta para que Deus abençoe, é vir no culto para que Deus abençoe. É caminhada, é subida em monte, é descida em vale, é joelho no chão e um monte de coisa. Tudo para que eu possa agradar a Deus e eu possa chegar na presença dEle. Olha que Colossenses 2:20 nos ensina. Se morrestes com Cristo, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. Por que você está tão preocupado em seguir essas regras? Você acha que são essas regras que vão levar você a se justificar diante de Deus? São essas regras que vão responder a sua oração? Não. Esse texto nos ensina algo claro, fantástico. Não existe fórmula humana que possa me fazer ser justificado diante de Deus. As fórmulas humanas prendem o ser humano, são peias. E quando nos prendem, eu e você não conseguimos refletir quem Jesus é. Porque nós estamos preocupados em sermos perfeitos e esquecemos que em Cristo Jesus nós já somos perfeitos. Olha o que diz em Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus. Como que eu anulo a graça de Deus? Vivendo no legalismo, achando que aquilo que eu faço vai fazer Deus se mover, mexer, Deus me ouvir. Não, eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Será que Jesus morreu em vão? Não, você tem que sofrer, meu irmão. Quanto mais sofrimento, mais Deus ouve a tua oração. Mentira, irmão. Joelho no chão, jejum e oração. Lembra da musiquinha? Legalismo, irmão. Sai disso aí. Não anule a graça de Deus sobre a sua vida. Quando confiamos em nossas obras em vez de Cristo, nós estamos anulando a graça. E isso contradiz o Evangelho. Gálatas 5:1 diz que nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Ou seja, a justificação vem pela fé em Cristo Jesus. Nós somos chamados para viver na graça e não presos na lei. A obediência a Deus é uma resposta de amor e gratidão. Eu obedeço a Deus por amor e gratidão, não como um meio de querer comprar a atenção de Deus. Romanos 6,14 nos ensina isso. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Irmão, não existe mais nenhum tipo de amarra, igual nós vimos ali, sobre a sua vida, porque você não está mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. É por isso que Isaías nos ensina que você corre e não cansa, você voa ao alto como asas de águia, porque não existe mais amarra sobre a sua vida. Você está debaixo da graça de Deus. E aqui cabe uma pergunta para mim e você. Quais são as peias, quais são as amarras que ainda estão prendendo eu e você? Talvez você já esteja carregando alguns tipos de amarras, alguns tipos de peias, que você não precisa carregar mais. Cristo Jesus já te libertou. Solte isso. Vamos embora daqui hoje, livres e libertos, com a certeza de que a obra de Cristo Jesus é suficiente. O ponto 1 dessa mensagem é: Cristo oferece liberdade de verdade. Somente Cristo Jesus pode oferecer liberdade de verdade. Eu sempre uso esse exemplo. Nossa, Lucas, você é muito bobão. Eu ouvia muito isso na faculdade, no colégio. Você é muito bobão. Veja esse vídeo aqui, olha que legal. Senão, não quero ver esse vídeo. Não, vejo aqui, olha só, que não quero ver esse vídeo. Ah, esqueci, você é crente, né? Você não vê essas coisas. Aí um dia eu peguei, sabe quando eu ouvi uma, duas, três, assim, cara, vou ter que dar uma resposta para esse menino. Só que eu não estou debaixo do legalismo, eu estou debaixo da graça. E a minha resposta não é como acusador, a minha resposta é com amor. E a minha resposta para esse menino foi assim: sabe, fulano, não é que eu não vejo isso porque eu sou crente, é que na verdade eu sou livre, e por isso eu posso escolher não ver. Como assim? A diferença entre eu e você é uma só. Você está preso nisso, e você não consegue sair, você não consegue viver um dia sem ver esse vídeo. Agora não, eu estou livre, e eu tenho agora a oportunidade de escolher se eu quero ver ou não ver. Da mesma forma, eu e você, meu irmão, você é livre. Você não faz algumas atitudes porque você é crente. Você não tem algumas atitudes porque você tem o direito de escolher de fazer ou não fazer. Essa é a diferença entre eu, você e quem não aceitou a Cristo Jesus. A forma mais elevada de liberdade é o livramento da morte. Qual liberdade tem maior peso? Aquela que me livra da morte. Eu e você estávamos mortos em pecados, delitos e transgressões, mas a graça de Deus manifesta em Jesus me deu vida juntamente com Ele. Ou seja, se eu e você não vivemos debaixo do legalismo, nós vivemos debaixo da graça. Se não é mediante a lei, é mediante a graça. Agora, que vida é essa da graça? Se a minha vida não é conduzida por regras, se a minha vida não é conduzida pela lei, a minha vida é conduzida pelo quê? Jesus passa a compartilhar agora a vida dele, a natureza dele comigo e você. Eu e você agora fomos livres das peias de Satanás, do pecado e da lei, estamos agora no reino do seu Filho amado e temos a natureza de Cristo Jesus. Nós temos a vida de Cristo Jesus em nós. A liberdade que Cristo nos oferece é mais do que ser livre das regras da lei. Cristo não nos libertou somente das regras da lei, é uma vida que Ele nos conduz pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Poder escolher se eu quero seguir padrões humanos, regras humanas, ou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Alguns não têm a opção do Espírito Santo de Deus porque ainda não nasceram de novo.
Agora, eu e você em Cristo Jesus, nascemos de novo. Eu e você agora temos o privilégio de poder escolher o que nós queremos. Romanos 8, 1, 2, todo mundo sabe de cor, mas nos ensina que agora não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. O legalismo agora não me domina, não me escraviza mais, não limita mais para onde eu vou. O legalismo não domina mais os meus sonhos, os meus pensamentos, os meus projetos. É somente o Espírito Santo de Deus em nós que pode transformar a nossa vida. Sem o Espírito Santo de Deus nos guiando, a nossa vida é no legalismo. A nossa vida é baseada em méritos humanos. Nós vivemos amarrados. Os nossos movimentos estão restritos. Eu preciso viver pelo Espírito Santo de Deus. É somente Ele que muda a minha vida. Em Gálatas 5, 22, 25 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que Paulo está nos ensinando? Eu era perdido, um caco, estava morto em pecados, delitos e transgressões. Conheci Jesus, recebi Jesus na minha vida, me tornou uma nova criação. Agora eu que estava morto, tenho uma nova vida porque o Espírito de Deus veio habitar no meu espírito. E Paulo está dizendo o seguinte: se você estava morto e agora você está vivo por causa do Espírito, continue andando no Espírito. Não faz sentido eu estar morto, ter a vida do Espírito e querer viver a vida de quem estava morto. Legalismo é coisa de quem está morto, irmão. Você está vivo em Cristo Jesus. Você tem uma nova vida. E Gálatas está nos ensinando o seguinte: que esses têm um fruto chamado amor, que se revela de algumas maneiras. Através da paciência, da bondade, da mansidão, do domínio próprio. E fruto fala de identidade. Ou seja, o fruto que eu dou revela a árvore que eu sou. Que tipo de fruto você tem dado, meu irmão? Qual o fruto que você tem revelado? Lembre-se, não é você que produz fruto. É o Espírito Santo de Deus que produz fruto em você. Que fruto você tem revelado? Que fruto você tem manifestado? Fruto é identidade. Mostre os frutos que você dá. E a verdade vai dizer que árvore você é. Que fruto eu e você temos dado. Por exemplo, eu digo que sou de Cristo, mas o meu coração está cheio de ódio, com raiva, com rancor. Ou seja, o fruto chamado amor não está sendo revelado. Eu afirmo que eu tenho a liberdade de Cristo Jesus, mas vivo ansioso, vivo sem paz. O Espírito Santo de Deus produz alegria e paz. Eu estou dizendo que sou cristão, mas qualquer pessoa que chega para falar comigo, eu explodo. Quero xingar, quero... Cadê esse fruto chamado mansidão? No legalismo, eles vão dizer para você: você precisa orar, pagar o preço, tem que fazer isso, a campanha, subir a montanha, ir joelho no chão e descer no vale, e aí esse fruto vai manifestar. Mas na graça, eu só preciso de uma coisa. Posso sentar, ficar de joelhos, sentar no sofá de casa, aonde você quiser, meu irmão. Posso fechar o olho, ficar de olho aberto e dizer: Pai, sozinho eu não consigo. A minha vontade é de explodir, é de xingar essa pessoa. Mas eu sei que o teu Espírito está em mim, e você, Espírito Santo, produz um fruto chamado paciência, chamado amor. Por gentileza, Espírito Santo,
Manifesta esse fruto. Eu preciso de você. É impressionante, meu irmão. Aqui agora, já mexe comigo. Na hora te acalma. Aquela mansidão, aquele domínio próprio. É impressionante. Não preciso fazer um monte de coisa. Naquele momento, em 5 segundos, em 10 segundos, o fruto se manifesta. Essa é a vida da graça. Cristo nos libertou do legalismo para viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Você já tentou mudar algo na sua vida? Como que foi isso? Você conseguiu? Vou mudar algo na minha vida, vou deixar de fazer tal coisa. A partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Deu certo. É somente o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a fazer isso, a passar por isso. É como se eu tivesse um copo aqui agora. E nesse copo, eu comi um bombom aberto de morango. E aí você está com sede, você quer tomar uma água. E só tem esse copo. E eu vou emprestar o meu copo, que eu comi um bombom aberto de morango, para você beber a sua água gelada. Aí eu vou limpar esse copo. Vamos pegar esse copo aqui. Aí aqui dentro estava o bombom. E eu vou te dar para você beber a água. E eu começo a limpar esse copo por fora. Limpo ele por fora, passo lustramóveis. Lindo, fica perfeito. Coloca a aguinha gelada, limãozinho, rodela aqui dentro. E eu dou para você beber essa água. Você vai beber essa água? Mas eu limpei o copo aqui para você. Mas eu limpei por fora. Por dentro ainda está sujo. O legalismo é isso, meu irmão. O legalismo por fora é bonitinho. Nossa, olha só com a mãozinha levantada, olha só, acho que é bonito. Mas na graça, é o Espírito Santo entrando aqui dentro, limpando, transformando, revelando a palavra, abrindo os olhos do meu coração, ministrando na minha vida, me fazendo crescer na graça e no conhecimento. Não importa o que aparece aqui por fora, meu irmão, o que importa é o teu coração. É por isso que Jesus nos ensina, é necessário, é preciso que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Quero convidar você a se colocar em pé. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo: a graça de Deus é superior ao legalismo. Cristo nos libertou das amarras do pecado, do jugo da lei e da culpa que o legalismo impõe. Ele nos deu liberdade verdadeira, mas essa liberdade não é para vivermos de qualquer jeito, é para vivermos a vida do Espírito Santo de Deus. Você está vivendo essa liberdade em Cristo? Se você ainda não está, aí no seu lugar, feche os seus olhos e fale com o Espírito Santo de Deus. Fale com Ele agora. Espírito Santo de Deus, eu preciso de você. Eu entendi que não é na força do meu braço, é você que frutifica na minha vida. Eu quero que você frutifique em mim. Eu quero viver a vida do Espírito. Eu quero que você viva a minha vida. Quando vivemos no Espírito, não existe mais condenação. Ou seja, eu e você não precisamos mais nos importar com a opinião das pessoas, porque já não existe mais condenação sobre a minha vida. Quando vivemos pelo Espírito, eu e você não precisamos mais nos justificar para as pessoas, porque eu e você já somos justificados em Cristo Jesus. Viver pelo Espírito é viver na graça, é ir na contramão do legalismo, é desfrutar da obra de Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você está livre, e livre de verdade. Livre para viver no Espírito, livre para dar frutos que refletem o caráter de Deus. Se você vive no Espírito, você permanece firme na graça, você rejeita qualquer outro tipo de mensagem, porque a minha graça te basta. A graça é superior ao legalismo. Não empreste os seus ouvidos para as falácias do mundo, para aquilo que Satanás tenta impor, porque a verdade é uma só. Conhecereis a verdade os libertará. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, Aba Jovem, permaneçam firmes e que nada os abale. Amém? Continuem abençoados.